Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira à noitinha, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João. Com pena de não estarmos os três. Estava a É começar a ser verdade, um hábito, mas é verdade. temos mais que fazer. Tu não, tu tens de trabalhar sempre, infelizmente, para ti. A ti toca de sempre, mas nós vamos fazer aqui o registro habitual. Não é Logo se sempre, vê. não é sempre, vocês às vezes estão aí a dar conta do recado. É isso, é isso. Vamos ver agora quando começarem mais uns jogos 6, uns jogos 7, noites mais interessantes se nos juntamos. Yeah, yeah, acho que vai acontecer, esperemos que vai acontecer. E fim de semana, como é que estamos de Piteus? Ah, Indo direto ao assunto. Sim, Temos a comida antes do basquete. Agora temos de arranjar um preliminar para a comida, não é? Tu me preliminar para a perguntas. comida. Perguntas este fim de semana, epá, nada de especial, sabes que ainda tive, quinta tive o jantar da Amélia de família e sábado foi, pronto, uma festa pequenina para ela, uma atividade ao ar livre, então sábado foi isso, depois almoçámos cá em casa, resto havia muitos restos, então viemos aqui mandar um resto e domingo fui almoçar a um sítio, epá, muito beto, um clássico de Lisboa, dia de derby, já lá vamos. Aí, Fui e a família da Rita é toda do Sporting, com lugar, portanto iam ao jogo, então arranjaram uma estratégia bastante interessante, que eu não sei se devia divulgar isto assim, mas é o que é almoçar ao Jockey, que é no hipódromo, sim, 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 que é sim. no hipódromo do Sei, já Campeonato. fui, já fui, já fui. Deixa-se deixa-se lá o carrinho e depois estás a pé, estás como queres, e depois para sair é simpático também. Por isso Sim. fui almoçar. Agradável, mas para outra faixa etária e outro Sim, tipo, sim, sim, sim. é mais indicado para Já lá pessoas fui mais. a almoçar durante a semana, nunca paguei, acho que me pagaram Uhum. sempre. E sinto sempre que há um administrador de alguma coisa lá sentado. Sim, sim, o conservadorismo abunda. Sim, sim, é um administrador de alguma coisa lá sentado. Mas achei fixe, achei digno, estás a ver? Digno, um Sim, clássico, um sim. clássico. Eu fui a um clássico de Lisboa também, no sábado. Fui ao Ola Cerda. Nunca ouvi falar. Estás a par? Não gosto de falar. Ali na Avenida de Berna tem um bife à cortador, que é assim um bife clássico, né, que é feito com banha de porco e não sei o quê. Estava ok, estava ok. A carne era boa, claramente. O bife está um bocado cozido, mas é a vida. E no domingo fiz cozido para 10 pessoas, antes do derby. Fiz cozido, fiz coelhos de cabés, fiz iscas, fiz Uhum. língua fumada frita, Para fiz uns 10 amigos. croissantzinhos. Na verdade, a malta que eu alguns nem conhecia bem, mas foi em casa de um amigo meu e fiz Ok. assim um cozido que a malta Ok. gostou. Pá, fiz coisas que nunca tinha feito, pus Estava a ver pernil que eram defumado. estava a ver que eram 10 amigos teus e, portanto, eu sabia que não estava, mais acima do que 11º Não, da lista, não, 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 mas foi em casa de um gajo e o gajo disse: Não queres vir aí fazer cozido? Eu, está bem, ok. Experimentaram uns vinhos todos de 2011 e não sei o quê, como eu não mas os percebo vinhos muito eu de vi vinhos. mandaste uma fotografia do line-up. Yeah, yeah. Eu não percebo muito de vinho, sou honesto. Não, aquilo não me disse assim tanto, estás a ver? A comida, a malta não se queixou, portanto não é mau. Abri 2 vinhões este fim de semana, abri. Viemos cá almoçar, almocei aqui com os meus cunhados, e com a minha irmã epá, olha, sobrou-me ali uma garrafa de vinho branco, vou abrir aquilo, e porque há uma marca que é Mob, não sei se já ouviste falar. Mob, sim, 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 sei Mob tem Mob perfeitamente. Mob tem ótimos vinhos, e eu tinha aquilo no frigorífico, acabou por não se abrir na quinta-feira, abro, lacre e tal, Sim. eh, e eu assim que sirvo o primeiro copo, era tinto. Pá, estava perfeitamente convencido que aquilo era uma garrafa de branco, pus no frigorífico e nunca mais pensei naquilo, era tinto. Bem, tinha outro branco, Scala Coeli, que é um da cartucha. Claro, puto, então. Pá, Então, meu. nunca tinha Então, provado, meu. nunca tinha provado. Nunca tinhas, nunca tinhas. Não, Qual é que foi o Scala comprei há um, Coeli? era Sauvignon Blanc, comprei há um ano e tal, ou há dois, e pensei, pá, olha, hoje, está aqui a morrer de velha, é hoje. Yeah, eu acho que se não me engano, o Scala Coeli, se não estou a dizer nenhuma mentira, é feito com a melhor casta do ano, ou seja, a casta é sempre diferente. Eu já bebi Alvarinho, por exemplo.
Uhum. Tinha aí umas garrafas, não sei se ainda tenho alguma. Não sei o ano de cor. Pá, o tinto, entretanto, subiu a temperatura. Eu depois, por curiosidade, fui ver qual é que era a truta do tinto, fui ver à net. Pronto, era um vinho capaz, digo, mais do que Sim, se vinho. calhar não valia a pena estar a estragar-se no frigorífico, né? Não, não podia, deixei-o ali a respirar e era um Mob, um Gouvet de 2016, pá, uma coisa espetacular, espetacular. A minha irmã está grávida, a Rita não está a beber, a minha cunhada também não, então o Rodrigo, entretanto, tinha que se ir embora beber 2 copos e foi a minha companhia para os playoffs de sábado à Perfeito. noite. Sim, sim. Queres falar do derby, é? Estavas a dizer. Eu não vi jogo, não vi Ok, jogo, então estamos bem. Então estamos bem, não vale a pena falar do assunto. mas pelo que me dá a sensação, sempre é verdade o adágio de que nem sempre a equipa que está melhor vence, não é? Sim, foi o chamado. Aconteceu o Sporting, estás a ver? É aquele jogo em que o Sporting falha o penalti, e logo assim o Benfica marca o penalti. O Sporting tem o gol anulado no último minuto, a seguir o Benfica marca o gol da vitória 2 minutos depois, portanto. ah, Já não estava habituado, É verdade, tem sido mas mais raro. a memória muscular continua cá. É duro, pá, é duro, mas pá, é a Digo vida, pronto. Também digo acho que uma equipa que não consegue ganhar aos 4 primeiros, aos nenhum 3 jogo, primeiros. aos Uhum. três, não consegue ganhar nenhum jogo, é complicado achar que merece ser campeão, pronto. No fundo é isso. Sim, sim, e não se ganha todos os anos. Vocês passaram de não ganhar nunca para agora terem que se habituar a que não se ganha todos os anos. É Sim, uma sim, melhoria. sim, sim, E sim, sim, sim. o Benfica está no infeliz papel do Sporting, que era tipo chegar a abril e a única coisa que podemos fazer já é estragar a época ao outro, já não é ganhar nada para Certo, nós. certo, Que, certo. e é nessa questão. Mas digo-te uma coisa: se do Benfica e do Sporting, e mais o Benfica, quem não conseguir apuramento para a Liga dos Campeões vai ter um problema de balancete Vai grave. sofrer um bocadinho, vai sofrer um Gravíssimo o caso bocadinho. do Benfica. E se o Benfica consegue enganar o Sporting e ficar em segundo neste campeonato em que não jogou a ponta de um chouriço, é completamente surreal para mim. Sim. Eu não sei, meu, não sei o que é que vai acontecer, honestamente. Não, Não, não acho para. que, acho que, pronto, só para acabar com o futebol, o Sporting nota-se que está cansado. São muitos jogos, são muitos jogos nas pernas de uma data de malta, Sim, pá, sim. não, Isso e é disseram que ali difícil. a partir dos 60, 70 A a partir coisa. dos 60, 70 não, a coisa não rolou até haver substituições e epá, é difícil. Não, eu não sou nada apologista de trocar-se de treinador, nada disso, quero já deixar isso aqui claro. Mas foi uma Até gestão. porque gostamos muito do Ricardo Brito Reis. Sim, sim. Foi uma gestão às vezes difícil de entender em alguns momentos. Do plantel, pronto, é só isso. Porque, pronto, tens de fazer opções às vezes e não as fizeste, e por não as fazer, arriscamos de passar de poder ganhar tudo a não ganhar nada. Vamos ver como é que vai correr agora na quarta-feira, na quarta-feira com o Porto, mas pode ser difícil. Bom, e NBA? Sabes que estava a pensar numa coisa, que é no Natal costuma-se ouvir aquela música It's the most wonderful time. Uhum. A malta acha que a música é do Natal, mas não é. Puto. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que a música foi feita para esta altura de Abril, porque Pá, já estou. Já confesso que desde o nascimento da Amélia tenho que me. Ando mais cansado e, portanto, sou mais regrado com a quantidade de jogos que vejo em direto. Mas pronto, já chegaram os playoffs, já está o descalabro, né? a minha rotina de sono já foi com o Boda, portanto, vemos em junho. É, a Já almofada está, vemos em junho, não dá, já, não dá. já está um descalabro do caraças É que depois, especialmente nestas rondas iniciais, é tipo, estou a acabar de ver um e é tipo, pá, se calhar vejo só o início do seguinte, não é? Também é colado e depois, pô, nunca mais vou a lado nenhum. Epá, e a verdade é que ainda não tivemos nenhum jogo assim, pelo menos nesta primeira ronda, decidido ali no Nenhum último jogo decidido por minuto, menos de 8 pontos. ou muito Uhum. equilibrado. Mas há logo uma intensidade diferente, tipo, Sim, sim. o cheiro que está no ar, né? Cheira logo a outra coisa, estás a ver? Não, quando uma equipa Cheira faz logo a outra quando uma coisa. equipa faz um parcial de 8-0 ou 10-2 e o desconto de tempo sai logo, quando se sente logo a urgência da equipa que está a perder, em que a margem de erro está ali a desaparecer, lá está, é outra lição. Vens do final de uma época regular em que entras na cozinha, alguém diz que está a cozinhar, mas não te cheira propriamente a nada. Estás a ver? Assim, mas que estás a cozinhar o quê?
Se queria que com água? Estás a fazer cozer massa? Para chegares ao playoff, entras na cozinha. Ui, um refogadinho. Mas que brincadeira é esta? O quê? O estrugido que estão aqui a O puxar. estrugido. Isso ainda só estamos no estrugido e isto já está com este smell. Não, pá, muito bom. E se calhar começamos por falar, talvez, eu acho, da maior surpresa. Até agora, só, nós estamos a gravar isto antes de termos alguns dos segundos jogos da primeira ronda, portanto isto pode ficar rapidamente desatualizado, mas que são os Orlando Magic, pá, os Orlando Magic que eliminaram como diria o professor Lucas, proverbial surra, o Charlotte Hornets, que foram para casa com o rabinho entre as pernas. Vi um tweet de um gajo dos Hornets a dizer pá, esta arbitragem é uma vergonha, e alguém dos próprios Hornets respondia em baixo: puto, estás a levar 30 ao intervalo. Qual arbitragem, mano? Qual arbitragem? Estás a gozar? Pá, os Hornets Já para não falar do que aconteceu com o Lamelo no jogo anterior. Sim, foram completamente atropelados pelos Orlando Magic, que, não contentes com isso, foram a Detroit e ganharam aos Detroit Pistons, primeiro seed do Oeste. No Patreon, o Paulo Costa, um dos nossos patrões, dizia: então não é que o cadáver dos Orlando voltou à vida e o banqueiro decidiu relembrar quem anda a vender stock e há gravações do que é o banqueiro dos playoffs e o porquê de ser uma pico fora de picardias. Ninguém via isto a chegar. Eles prometiam isto antes da época começar, mas depois foram 82 jogos sofríveis e todas as expectativas irem abaixo da linha d'água. E agora, bem, se calhar vai ganhar o jogo 2, na quarta-feira já é all bets are off. E com isto, por arrasto, se tenho que levar com mais um ano daqueles sets ofensivos do Mosley, entra em depressão. É verdade que foi inesperado, mas onde é que andaram estes Magic, não é? Onde é que andaram estes Magic? Há um momento, e já te vou passar a palavra, desculpa lá o monólogo, mas há um momento no jogo com os Pistons, os Magic estiveram quase sempre à frente, mas há uma altura em que os Pistons fazem uma run, empatam o jogo ali a meio do terceiro período e podia ter acontecido, provavelmente aconteceu várias vezes na época dos Magic. Foi, pronto, pá, foi bom até aqui e a coisa agora vai virar, porque estes Pistons foram os primeiros no Oeste, não são uma equipa qualquer, mas a verdade é que os Magic acabaram em alta. Logo a seguir essa run tem eles próprios também uma, e ganharam com justiça, posso dizer assim, ganharam com justiça. Só mais uma nota, um jogo, o Cade Cunningham, é difícil pensar num jogo em que o Cade Cunningham faça tipo 4 assistências ou 3 assistências e os Detroit Pistons possam ganhar o jogo. Não sei bem. Ou seja, não estou a falar disto dele marcar muitos pontos, não é por isso, mas ele só fazer essas assistências é sinal que houve uma série de lançamentos, provavelmente em boa posição, que não foram concretizados e isso foi fatal. Pronto. Sim, os Pistons 4 em 16 em passos a partir do Cade Cunningham, portanto acho que é uma regra geral da NBA que por muito que eles sejam generosos a dar as assistências na box score, alguém tem que meter mesmo o lançamento, marcá-las, né? Senão não há assistência para dar. Pois a questão é mesmo essa, onde é que andaram estes Magic, porque dizia-me alguém no Twitter, e é verdade, parece que foi há muito tempo, mas em novembro tínhamos quase todos os Magic a ficarem com mais vitórias que os Pistons ali no ano passado. Estava toda a gente a dizer que os Magic eram equipas para 52, 53 vitórias e os Detroit Pistons para 40 e muitas. Portanto, havia aqui um equilíbrio teórico. Quem tivesse acordado um coma e tivesse visto aquela série, não é que os Magic pareçam um seed número 1, mas parecia que estávamos ali a ver o quarto contra o quinto, e era uma coisa completamente equilibrada. Não, de facto não há muito a separar essas equipas. Agora é pena que os Magic, tudo aquilo que se previu para eles durante 82 jogos só tenha aparecido no 84º e no 85º. Vamos ver se vai durar ou não. Uma equipa extremamente física, fazem 2 jogos defensivos perto de perfeitos e no play-in com muito, muito mérito, porque os Hornets, aquele line-up titular dos Hornets era o melhor ataque desde o All-Star Break, uma coisa com quase 140 pontos por posse de bola, uma coisa mesmo estúpida, e destruíram-nos completamente. Vamos ver se não vai custar o rookie do ano ao Con Knippel, uma vez que as votações não fecharam a tempo do final do play-in. Quanto a Detroit, foi aquele, depois de uma fase regular tão brilhante, foi aquele mas que sempre fomos dizendo, que é este ataque só tem uma pessoa. E eu não sou o maior adepto do Jalen Duren,
acho uma parvoíce o finalista para MIP. Sim, metiu na third All-NBA Team, agora com a entrada do Kate, se fôssemos rever os nossos votos, não sei se era ele que saltava. Desaparecido em combate, completamente desaparecido em combate. Ele lançou 4 vezes ao sexto, uma coisa assim do género. Foi completamente rebentado pelo Wendell Carter Jr. Grande jogo, grande jogo. Grande jogo, que é um rapaz de quem eu também não sou o maior fã. Ambos têm em comum a Angel Reese, e deixo-vos fazer o resto da pesquisa, mas andam picardias online a circular suficientes. Ia bem. É verdade, um é o Não ex, fazia outro ideia, não fazia ideia um é disso. ex, outro é atual. Qual é que é o atual? É o que sei o melhor, se não estava a ver picardias É o online, né? Wendell Carter Jr., seu Exatamente, ok. exatamente. E pronto, o Duran foi menos 21 em 33 minutos. Portanto, os Pistons ganharam por 10 os 15 minutos em que ele se sentou. Vamos ver a que ajustes é que isto obriga, mas a verdade é que com o sistema, os feios, porcos e maus foram os Magic, não foram os Pistons, e isso notou-se muito. Aquela identidade que os Pistons têm, que é fazer um jogo muito capaz defensivamente, ao ponto do ataque basta ser normal ou basta ok para fazer mais pontos que o adversário. Neste capítulo da fisicalidade da luta, os Pistons perdem por 5 o ressalto ofensivo, portanto os Magic é que lá andaram. A diferença de pontos no pintado foi de 20 pontos no pintado a mais para os Orlando Magic. Um sistema de trocas defensivo em Orlando muito, muito interessante, em que basicamente havia 2 a olhar para o Cade e depois o resto, a quantidade de não atiradores em campo, seja o Ozar Thompson, seja o Ron Holland, seja mesmo o Dennis Jenkins, não foi particularmente respeitado. Basicamente toda a gente, menos o Duncan Robinson ou o Tobias Harris, são os 2 lançadores que eles respeitam. Toda a gente está um passo mais para dentro, e depois o demónio à solta, que é o Jalen Suggs. Ele é o... Se o Jalen Derek White Suggs... da Wish. Alguém dizia que ele era o Derek White em cocaína, e é um bocado, é tipo um descontrolado. É tipo um Derek White mais no Mas é um descontrole e na gajo, loucura. eu adoro o gajo, pá, adoro o gajo. O gajo é mesmo uma alma, o gajo é tipo, pode vir a ser, não sei, vamos ver, ali uma evolução do Josh Hart, um gajo assim, assim um gajo cheio de alma, e que se conseguir manter uma certa disponibilidade física, tem ali uma explosão, e isso que o Josh Hart, apesar de já ter tido, se calhar já não tem agora nesta altura e nesta fase da carreira. É um jogo fixe do Suggs. Queres arriscar aqui um hot take para esta série ou não? O hot take é dizer que os Magic agora são favoritos, não é? Já fui espreitar as casas de aposta, ainda não, os Pistons ainda são favoritos. Eu pus esta série com Pistons em 6, portanto não esperava que fosse cantada. Já estou arrependido de não ter puxado mais, mas a verdade é que se as valências dos Pistons, os Magic, continuarem a ser melhores nelas, eu não vejo como é que eles vão ganhar 4 dos próximos 6 jogos. É que agora, perdendo o primeiro, eles têm que ganhar 2/3 dos próximos jogos. Não vai ser fácil. Sim, acho que um dos hot takes pode ser, vamos ver o que é que vai acontecer na off-season, mas falava-se que o Banquero podia não ser uma estrela, não é? Podia não ser um jogador para ser o melhor jogador de uma equipa que ele está por alguma coisa. Isso continua a ser verdade. É verdade que isso continua a ser verdade, mas ainda assim, de entre os jogadores mais importantes dos Magic, ele tem sido dos mais importantes. Então, não, ele está ótimo. Eu disse, quando tivemos uma mini rant sobre o Banquero, quando gravámos na sexta-feira, que eu disse que isto está a bater baixo demais. Tipo, isto é a clássica janela de buy low. Tipo, ele não é tão mau como os 2 jogos absolutamente desastrosos que fez contra a terceira equipa dos Celtics e no primeiro jogo de play-in contra os Sixers. Ele não é esse gajo. Ele tem problemas muito grandes para um jogador principal e um jogador na bola principal. Agora, lá está, a primeira escolha de draft, tem um pedigree do caraças, foi recrutado por Duke, tem valências. Sim, faz ali coisas que outros não média. conseguem. O gajo faz uma assistência para o Wendell Carter. Viste essa assistência para o Wendell Carter? Vi. Tipo assim, meio a padeiro, de baixo para cima. Pá, não é suposto um gajo com o físico dele e com aquele arcabouço fazer aquelas coisas. Normalmente é esquisito ver isso. Sim, ele tem que olhar para o perfil de jogo dele e perceber se quer estar mais perto do Julius Randle ou mais perto do LeBron, na maneira de jogar, obviamente, não é no status que vai alcançar, é na maneira de jogar. Mas eu na semana do play-in tive um amigo que me perguntava, sinceramente,
que se o draft de expansão fosse agora e o contrato máximo do banqueiro fosse entrar, eles não o deixavam desprotegido só para se ir embora e não terem que pagar aquilo ao banqueiro. Pá, calma. Sim. Outra das. Não vou dizer se é surpresa, vá, meia surpresa. Foi a vitória dos Lakers frente aos Houston Rockets. Os Rockets que não contaram com o Kevin Durant, que aqueceu, mas depois acabou por não entrar. Não sei se vai estar disponível no próximo jogo, por acaso tenho essa. Game time decision, não parece? Pois, parece-me que não está certo ainda. Mas os Lakers acabam por conseguir uma vitória importante, 27 pontos do nosso puto Luke Kennard, já estão a esculpir a sua estátua em bronze em frente à criptorina. Deves achar que são os Clippers. e LeBron James em modo... No controle, é isso, era isso mesmo que eu ia dizer, no controle absoluto da situação, a controlar, parecia um puppet master, né? Como diz a malta, tipo, Sim. bom, agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, agora vou apertar um bocadinho mais aqui, agora vou desapertar um bocadinho mais dali, e dominou completamente os Houston Rockets, e o jogo para ele, sim. eu acho que provavelmente o LeBron, tu mandaste uma estatística no outro dia. É tipo aquela primeira meia-final de Champions em que o Modric com 38 anos é o melhor em campo, estás a ver? Estou só aqui, estou só a fazer acontecer. Sim, tu mandaste uma estatística das vitórias do LeBron nos playoffs para um grupo que temos no WhatsApp, 185, que é assim uma coisa, um absurdo. E eu vou arriscar a dizer que o LeBron deve ter mais jogos de playoffs nos Lakers do que a equipa dos Houston Rockets que estava em campo. Por isso aquilo para ele é copos de água, né? É copos de água, e as luzes para ele não são assim tão brilhantes. O LeBron tem mais jogos de playoffs que qualquer franchise desde que ele foi draftado. Sim. Ok. Nenhuma equipa jogou mais do que ele. E tenho mais estatísticas para ti. Mas é uma ilusão. Diz. Tenho mais estatísticas para ti do LeBron. O LeBron começou a ganhar das 31 séries de playoffs que começou a ganhar 1-0. Em 31 das séries de playoffs que jogou, começou a ganhar 1-0. Sabes qual é que é o registro dele nessas séries? Normalmente a equipa que ganha o jogo 1 ganha 77-78% das séries. O registro dele, não sei, deve ter perdido tipo 2. 29-2, exatamente. É tão fácil isso. Sim. E se calhar essas duas, uma delas deve ser nos primeiros anos da carreira. Vou arriscar. Talvez. Não sei, mas quase certeza. Aqueles anos de Cleveland que ele chegou a ir aos playoffs e ser eliminado até relativamente cedo. Eu acho que se os Lakers passarem sem o Luka e sem o Reeves, tem de ser considerado um dos maiores feitos do LeBron nos últimos anos, sem dúvida. Sem dúvida, será que tem? É porque estes Rockets, meu... não está bem, mas houve, mas eu percebo o que é que queres dizer, mas... Sim, nós já estamos completamente desensibilizados para o que ele está a fazer aos 41 anos. É completamente absurdo procurar as estatísticas a partir dos 35 anos, ninguém sabe o que ele faz e 35 anos foi há 6 anos. Podem ser underachievers, né? Como dizem os americanos. Mas os Lakers claramente estão overachievers, né? Nesta altura, ou seja, não é suposto aquilo estar a acontecer, não é suposto o Luke Kennard marcar 27 pontos num jogo de playoffs, tipo, não é? Foi um jogo completamente surreal, porque os Rockets não conseguiram meter a bola no cesto e os Lakers acertaram 40 lançamentos em 66, portanto lançaram perto de 66%. Os Rockets tiveram mais 27 lançamentos que os Lakers. Sabes quão difícil é perderes um jogo quando tens mais 27 lançamentos? Os Lakers fizeram mais 7 turnovers. Os Rockets ganharam mais 18 ressaltos ofensivos. Tudo isto são postos de bola extras, estás a ver? E não foi por lances livres. Os Lakers tiveram mais um lance livre. Sim. Mas pronto, não sei se faz aquele gif do Mourinho para não falar muito do Doca ou se fala, não sei porque é que... Não sei porque que o Okogie é titular em vez do Tari Eason. Não sei porque é que não há pressão a campo inteiro sobre o LeBron. Tipo, nós só temos o LeBron, meu. Pressiona o gajo, tira a bola das mãos do gajo e alguém passa mais alguma coisa. Cansa, sim. Como é que os Rockets, que era uma equipa super bem montada, cheia de atletas e defensores e 3&D, vão matar toda a gente com a defesa, não conseguem ganhar ao LeBron e a 4 caniches, meu. DeAndre Ayton, vibes finais com os Suns. O Amen praticamente não tocou no LeBron. Não percebo.
não é muito compreensível que mesmo sem o KD, estes Rockets não possam, epá, não vou dizer atropelar, mas ganhar confortavelmente aos Lakers, é o que era suposto. Onde é que anda Dorian Finney-Smith, pá, esse grande atleta que nos roubaram no verão e diziam que os Lakers vêm por aí abaixo e não podiam ter perdido o Dorian Finney-Smith, 14 milhões vão-lhe pagar durante 4 anos agora. Sabes o que é que o Dorian Finney-Smith fez? Acertou Toalhas. no joelho do Kevin Durant no treino e ele não está a jogar. Achas que nesta altura, mesmo sem o Luka e o Reeves, os Lakers são favoritos? Não, Continuam a não não. ser. Os Lakers são o seed mais alto, portanto são a equipa que neste momento os Lakers não roubaram nada, os Lakers não eram favoritos, mesmo jogando em casa, por causa das lesões, portanto os Lakers não roubaram nada, os Lakers mantiveram o home court e portanto se mantiver assim vamos até aos 7 jogos. Acho que se o Kevin Durant falhar o segundo jogo e os Lakers fazem o 2-0, a coisa muda de figura, porque o LeBron teve vantagem de duas vitórias na série, portanto 2-0, 3-0 ou 3-1 20 vezes na carreira e não perdeu nenhuma. Nunca, nunca desperdiçou uma vantagem de 2 jogos numa série, portanto aí o caso muda de figura, mas acho que foi um jogo bastante mentiroso. Eu vi alguém a dizer, acho que foi o Nate Duncan, dizer que tem lá o modelo dele com a qualidade dos lançamentos e pondo as estatísticas do jogo, o previsto, entre aspas, era que os Rockets tivessem ganho este jogo por 11 e perderam, não foi propriamente apertada, a coisa teve por menos de 10 ali perto do fim, mas nunca deu a sensação de que a coisa ia virar. Foi um jogo em que eles não meteram nada e os Lakers meteram tudo. É um resultado mentiroso. Achas que não é repetível, então? Acho que se os Rockets tiverem todos os jogos mais 27 lançamentos que os Lakers não ganham mais nenhum jogo esta série, não. Sim. Já agora, há bocado desculpa, esqueci-me de dizer-te uma coisa. De todos os mais de 1200 jogos desta temporada, foi o derrotado com maior diferencial de lançamentos que o adversário. Pois, claro. No jogo que estávamos a falar antes, os Pistons com os Magic, sei que os playoffs são incríveis nestas coisas, que é, tu podes fazer as previsões todas nos teus modelos, mas a verdade é que depois quando a bolinha está nas mãos deles, isso não importa. Os Pistons lançaram mais 19 lances livres que os Magic, não sei se viste essa estatística, pá, que também é uma coisa, tipo, tu lançares mais 19 lances livres do que outra equipe e perdes o jogo, também não sei se há assim tantas vezes na história do jogo, é muito lance livre mesmo. Bom, pronto, estes 2 jogos foram se calhar as surpresas, vá. Depois houve coisas menos surpreendentes, e vamos já tirar os campeões do caminho que espetaram também uma proverbial surra nos Phoenix Suns, coitados, não têm culpa nenhuma. Coitados, não têm culpa nenhuma, porque há uma coisa que é um bocado assustadora, que foi, para já, a coisa ter sido feita a um ritmo que ainda não parecia bem, ou seja, que ainda não parecia bem, não estavam a 100 à hora, estás a ver? Era aquela coisa, não, vamos ali, olha, queres ir para a 5 ou para a Marginal? Vamos para a Marginal. Que é para... Treino de ativação completo. Sim. E sabia a vitória para os Suns conseguirem tirar um lançamento. A tirar. E depois acho que a boa notícia para os Thunder é que o Jalen Williams está a voltar, aparentemente, está a voltar, está com vontade também, está com vontade de voltar. Grande joga. 4 steals ao intervalo, uma coisa assim. Grande joga, muita intensidade, que era uma coisa que estava a ser, se calhar, difícil de ter, mas lá está. Playoffs, bicho diferente, não é? A malta está mais ativa. E os Suns têm, neste momento, 0 hipóteses. Acho que a dúvida é perceber qual vai ser a média de derrotas, de pontos de diferença que vão ter nas derrotas, porque eu não vejo esta equipa ser capaz de ficar a menos 10, de ficar a menos 10. Não tem Não há argumentos. O desfecho da série não está em questão. É sempre giro de ver o jogo 3 só para ver a resposta da equipa dos Suns, neste caso, a ver a resposta que está em casa. O ano passado os Thunder deram 2 corretivões nos Grizzlies em Oklahoma City e depois aquele jogo 3 foi aquele em que estavam a ganhar largo e o Jazz magoou e acabaram por perder o jogo, mas que os Memphis Grizzlies iam ganhar o jogo, portanto. Mas os Suns,
o Grayson Allen muito importante e não está na série, o Mark Williams, a única presença interior, também não está, portanto eles são muito pequenos ali, tipo, a jogar com o Iguodala a 5, de repente está lá o Chet Holmgren e o Isaiah Hartenstein a jogar voleibol, enfim, o Jalen Green a levar com o Jalen Williams em cima, não sabem muito bem o que é que lhe aconteceu. Ainda O assim, Dylan, Jalen Green aumentou bastante a sua cotação nestes o, dois jogos. o Dylan Brooks no play-in aumentou. No O, play-in, Dil- sim. o Dylan Brooks já com medo de sair de campo porque o resultado está feito, gastou logo a flagrante aos 3 minutos a dar um spap ao Chet. Epá, como é que isto foi? Isto foi tipo 19-8 em turnovers. Os Standard tiveram tipo 13 ou 14 steals. 34-2 em pontos após turnovers. Mais 32 pontos para o Standard. Qual foi o resultado no pintado? Queres arriscar? Pontos no pintado. 52-16. Tu és muito forte. Estou forte. 52-24. Epá, não foi mal, putz, não foi mal. Não foi Pá, mal. é uma tarefa gigante. Isto é tipo uma equipa da NBA contra uma equipa da G-League, praticamente. É o que os Standard estão a fazer parecer, com muito respeito aos Santos. Sim, não faz muito sentido. Depois, vitórias mais ou menos esperadas de Spurs, Cavs e Knicks. Falando dos Spurs, quero só tirar isto da frente porque tenho visto essa jogada a ser partilhada incessantemente. O Victor Wembanyama a fazer ali um crossover e uma rotação. Epá, podemos só assumir que aquilo é dribles? Podemos só, tipo, estamos a olhar todos para a mesma jogada. Aí veio o hater. Não é hater, é só o gajo roda, a bola está na mão dele, tipo 1 segundo, meu. Epá, aquilo é Se calhar dribles. viste em câmera lenta. Não vi. Aquilo é dribles, tipo, É que a ele bola roda. para descer e para subir até à mão dele tem que viajar muito. Não, mas ele virou a mão, a bola está Ok. pousada Palmou. na mão dele. Palmou quando ele roda, quando ele deixa o outro gajo nas costas, o gajo que o está a defender. Atenção, é óbvio que é impensável um gajo com aquele tamanho ter sequer o discernimento para fazer aquilo, estás a ver? Isso não está em causa, mas é dribles, pronto, é dribles, ou seja, é agarrar a bola e voltar a driblar, pronto, não tem mal, tipo, é só o que é, quer só deixar isto aqui, isto aqui, pá, mas isto para dizer o quê? Spurs com uma recepção colorida, por parte dos seus adeptos, tipo, estava engraçado o campo, com 4 Não, cores, não sei o quê. e adeptos fora a NBA, não é propriamente um ambiente tipo Belgrado, mas ouvimos oê, 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 ouvi claques. É uma coisa, de repente estou a ver um jogo e olha, estão claques aqui, isto não é normal. Sim, havia Tim Duncan e David Robinson na bancada, o Embiid, Ginóbili com os filhos, está lá tudo. pá, lindo, o Embiid bateu o recorde do Tim Duncan como melhor jogo no estreante em playoffs, Dos Spurs. dos Spurs, sim, desculpa, e foi uma vitória justa e mais ou menos esperada, acho eu, destes Sim, Spurs. mas não especialmente folgadas. Tipo, os Blazers Não foi. os Blazers apresentam aqui problemas interessantes porque o Splitter, com boa escola europeia, abriu logo com os xadrez. Normalmente os americanos entram da mesma maneira que jogam na fase regular e depois ao longo da série vão evoluindo. Os treinadores europeus, eu sei que o Splitter é brasileiro, atenção, mas estou a dizer isto porque treinou na Europa. Como os jogos as séries são à melhor de 3 ou à melhor de 5, ou é um jogo de mata-mata, ou é uma liga com casa e fora e os jogos de fase regular valem muito mais, quando eles veem um matchup ou um plano tático no qual querem investir, é de início, e foi logo Donovan Clingan a defender o Castle, a dar-lhe o lançamento todo, e o Camará no Wembanyama. Isso não confundiu especialmente os Spurs, foi que eles estiveram mais ou menos à espera, mas não deixa de ser curioso que os Blazers aguentaram-se nos minutos do Wembanyama. Ele em 33 minutos jogou mais que os 30 habituais, ganhou os minutos, os Spurs ganharam os minutos do Embi por 4, mas eles perdem o jogo nos minutos sem o Embi. E depois O Harper, né, fez bem mais 18, o que foi? sim, o Harper e o Cornet, lá está, os 6 homens melhores que o Keldon Johnson, foi semifinalista, se calhar, tiveram muito bem. E para além disso, os Spurs lançaram 45 de 3 pontos e 25, e os Blazers 25, portanto uma diferença de 20% nos triplos, 15 em 33 para os Spurs e 10 em 38 para os Blazers, isto com uma percentagem um bocadinho diferente, e é óbvio que
os Spurs têm artistas nos 3 pontos. O Embanyama foi aqui 5 em 5, uma estupidez 5 em assim. 6. 5 em 5 em 6. 6. O Vassell faz um jogo genial. Eu adoro o Vassell. Para já acho dos lançamentos mais bonitos da NBA e é engraçado porque ele sai da faculdade com a reputação de playmaker defensivo. Ele era um especialista defensivo e foi uma coisa que vimos pouco na NBA. Tem tido muitas lesões. Ontem faz 2 desarmes de lançamento e 2 triplos a seguir que passa o jogo de 66-61 e abre completamente um parcial fantástico dele. E lá está, o correu esperado. Os Blazers têm um bocadinho Magic versão Oeste, têm tamanho, falta-lhes talento ofensivo. Há ali o Banquer de um lado e há o Avdia do outro, que são assim figuras pouco convencionais, mas que levam a água ao seu moinho, mas têm fisicalidade e plano de jogo defensivo para poder complicar a vida. É assim, se correr tudo normalmente e sempre sanatório com 2-0, é um jogo 3 muito interessante de ver. Sim, sim. Ainda tivemos minutos de Scoot. O segundo teve mal. Scoot teve Segundo teve mal. bem. Scoot teve bem. Fez a maior Bomboca. parte do trabalho já ali em garbage time, mas sim, teve bem. Sim, mas o Scoot por acaso tem ali um perfil físico parecido a alguns jogadores dos Spurs, não é? Aquele base atlético e não sei o quê. Mas sim, acho que foi uma vitória, como tu disseste. Não foi tipo, ou seja, não foi um landslide, né? Não foi como o Thunder aos Suns, mas foi uma vitória mais ou menos esperada. Tenho alguma curiosidade como tu para perceber como é que vai ser em Portland, porque acho que o ambiente está de ser fixe. Pronto, Ou não. Tu já viste isto tudo novo dono de Portland? Não vi. Estou a ver os Jailblazers, que é um documentário que está na Netflix. Antes de lá irmos, queres falar dos Jailblazers daqui a bocadinho, mas o dono de Portland, que é um gajo novo, o antigo dono de Portland era o Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft. Yeah. É Pronto. o dono desta altura do documentário, sim. Exatamente, pronto. Ele morreu há uns anos e a família vendeu a equipa a um tipo. E este é o tipo de bilionário mais asqueroso que existe, que é, eu vou ter uma equipa, mas eu olho para isto numa folha de Excel. Eu, quando tenho um bilionário, quero que o gajo seja o Mark Cuban, o dono da minha equipa, não é? Eu quero que ele rebente e gaste dinheiro, não estás aqui para operar no verde. Então os Blazers, nos últimos tempos, temos os seguintes cabeçalhos. Nos jogos em que a equipa viaja fora, obrigam algum do staff a fazer o check-in mais cedo para não pagar late check-out. Portanto, os gajos quando viajam têm jogo às 7 da tarde normalmente, vão do hotel para o pavilhão. É óbvio que só saem dos quartos às 2, 3 da tarde. Não. Fisioterapeutas e não sei o que, às 11 da manhã estão na recepção que eu não quero pagar late check-outs. Avisaram os adeptos que nos jogos 3 e 4 não vai haver cá t-shirts nem coreografias para ninguém. Não oferecemos t-shirts nos playoffs. Epá, porra. Como estou fartos de ir, não é? Estou fartos de gastar esse dinheiro. Ainda não disseram ao Tiago Splitter. O Tiago Splitter ainda é treinador interino, convém que lembrarmos disto, e estão à procura de um treinador novo e já disseram que não estão dispostos a pagar mais de $1,5 milhão por ano, que na NBA é o que se paga normalmente a assistentes de topo. Portanto, não sei se a ideia deles é o Tiago Splitter aceitar esse dinheiro ou se querem só gastar pouco dinheiro com outro gajo, pá, não faz-me uma confusão isto, meu. E é assim que os franchises maus depois tendem a continuar a ficar maus, porque depois o que vai acontecer é que o Avdia é free agent no final do ano e vão-lhe dizer que ele se calhar merece uma extensão máxima. Ele diz, mas se eles não gastam dinheiro, como é que eu posso acreditar que é renovar aqui Claro. se o meu dono depois não vai pagar a taxa para competir? Enfim. Enfim. Sobre... ainda não acabei de ver o Jailblazers, portanto vou deixar para depois, mas promete, né? Porque é aquela altura... Rashid Wallace, Damon Stoudemire, Bonzi Wells, Scottie Pippen também, era giro. Só mais não, ainda faltam aqui alguns jogos. Cavs e Knicks também ganharam, não é? Cavs ganharam aos Toronto Raptors, que também tiveram ali os seus momentos no jogo, os Raptors. Pá, os Raptors são uma equipa muito... Pá, tu viste, um gajo às vezes não tem bem noção disto, né? Mas o Scottie Barnes ao pé do Evan Mobley parece... Não, estou a falar a sério, né? Tu olhas para o Scottie Barnes ao pé do Evan Mobley e o Scottie Barnes parece maior que o Evan Mobley. Parece maior do que ele. Em tudo. Ele tem ali uma jogada, sério, o primeiro ou o segundo período, que afunda em cima dele, tipo, depois o Evan Mobley até respondeu e faz aquela afundança com a mão esquerda também em cima do Scottie Barnes, mas que ele parece muito maior do que ele, muito, muito maior. Independentemente disso,
Donovan Mitchell não falha, não é? Nestes jogos não falha. Acho que bateu um recorde da NBA de jogos 1 em playoffs. São 7 jogos, 8 jogos seguidos que marca 30 pontos ou mais. E os Cavs acabam por conseguir a vitória. Depois acho que foi de um terceiro período maior. E queria só deixar esta nota. Voltámos a ter playoff Struz, não é? Playoff Struz, de relembrar que os Cleveland Cavaliers foram buscar o Max Struz depois de ele ter feito 2 épocas ou uma época, acho eu, muito boa pelos Miami Heat, né? O Struz foi um gajo não draftado, né? Fez o contrato da sua vida ali nos Cavs e voltou em alta aos playoffs para uma grande joga com 20 e tal pontos, vários triplos, boas jogadas defensivas e pronto, e esta se calhar a nota de maior destaque. Sim, foi shotmaking do Donovan Mitchell que fez a diferença no jogo com ritmo bastante lento. As equipas tiveram tipo 70 e tal lançamentos ou assim, que é uma coisa que favorece mais Cleveland jogar a meio campo porque tem o Harden do que os Raptors. Os Raptors têm a capacidade para ser mais atléticos por causa do Scottie Barnes, por causa do Brandon Ingram, do RJ Barrett, se quiserem, e deviam jogar mais rápido. Parece-me que era um bom ajuste que eles podiam fazer. Depois o Brandon Ingram lançou 9 vezes ao sexto. Não sei o que é que se passa ali. Houve uma preocupação clara de Cleveland em negar-lhe a bola, mas as palavras dele na conferência de imprensa dizendo que não sei, isto nada é comigo, tem que se falar com o treinador, não pareceram fantásticas, mas acho que eles precisam do Quickly para acelerar o jogo. Ele está questionável para o jogo 2 e apesar do Poeltl ter tido um plus-minus de 0 e o Colin Murray Boyles de menos 13, portanto que olhar para isto acha que o desgraçado do rookie é que teve muito mal. Eles com o Poeltl não têm hipótese nenhuma nesta série. Acho que é fazer um favor aos Cavs, é dar ali uma referência ao Jarrett Allen. Acho que o Poeltl não está a fazer nada nesta série, portanto eu acho que para os Raptors roubarem isto deviam fazer o spread out, o spacing, portanto ficarem mais atléticos, jogarem mais, terem mais atletas em campo, jogarem mais com velocidade e menos com tamanho para tentarem surpreender os Cavs. Caso contrário, se jogarem isto na base do devagarinho e 5 contra 5 a meio campo, não vão passar nem as duas torres, nem vão meter mais cestos que o Donovan Mitchell, nem vão gerir melhor uma posse de bola que o James Harden, portanto é mais ou menos simples. Sim. Sim, não, acho que não vai haver espaço provavelmente para grandes surpresas. Já em Nova York tivemos Hawks Knicks. Os Knicks ganharam 113-102, um jogo por 11, não é? Com, se não me engano, estava só aqui a confirmar, uma joga aceitável para além do Jalen Brunson, mas isso já é habitual. Nosso Putcat, Karl Anthony Towns, 25 pontos, presente ali em alguns momentos, tipo, curti de ver o Cat a jogar. Dissemos no lançamento que os Hawks não estavam especialmente bem capacitados para lidar com o Karl Anthony Towns no interior, porque basicamente é só o Okongo e faltam-lhe centímetros. O Towns é muito grande e não é fácil para eles. Para o Brunson estão melhor capacitados e conseguiram a partir do segundo período, que ele lançou só 1 em 11. O problema é que no primeiro lançou 8 em 11. Tudo o que atirava ia lá para dentro e caía de fininho. Acho que o que tirei mais deste jogo 1, para além do bom jogo defensivo que os Knicks fizeram, foi que os Hawks estão agora a aprender que uma coisa é passar 1 mês e meio a bater nos Pacers, nos Wizards, nos Kings, nos Bucks, nos Bulls. Isso é uma coisa. Outra coisa, que é ir aos playoffs e terem que ir ganhar a casa de alguém. Epá, e aquele trio de jarras que sai do banco dos Hawks, o Gabe Vincent, o Rizaché e o Jonathan Kuminga parecem galinhas a quem cortaram a cabeça. Aliás, vês os minutos e o Quinn Snyder deve ter jogado com 4 titulares já perto de 40 minutos. O Jalen Johnson deve ter jogado 36 ou 37, o Dyson Daniels a mesma coisa. Deve ter esticado ao máximo os minutos dos titulares, porque aquilo é muito curtinho, é uma rotação muito curta. Houve a troca do Trae Young, portanto o plantel nunca fica 100% perfeito e equilibrado quando tens uma troca destas. Até gostei do jogo de CJ McCollum, jogou ali de igual para igual durante o Cole Brunson durante alguns tempos. O Jalen Johnson ainda mandou umas bocas na conferência de imprensa, CJ McCollum. O que é que ele disse? Que o Brunson, há ali uma jogada qualquer que o Brunson se faz à falta, vai, ele disse, o Jalen achou que estávamos na Broadway, não sei o quê. mandou assim uma dica dessas. Já agora estavas a falar do Risaché, esta estatística do Risaché épica.
2 minutos e 29 em campo, 2 minutos e 29, Menos 0 8. em 0 em 3 lançamentos de campo, 2 ressaltos ofensivos, 2 ressaltos defensivos, menos 5, Yeah, ele não gritar ali. Os lançamentos são menos aflitivos de 5. ver. Os lançamentos são Mas olha, aflitivos de ver, que é, eu quero tirar esta bola das minhas mãos, não é? Eu quero fazer um cesto. sim, os Hawks ainda tinham Buddy Hield e Corey Kispert no banco, que podiam ter, podiam ter entrado, se era para fazer lançamentos à bruta, Não se sei era se para... estavam, não sei se estavam disponíveis, mas Ok, aqui diz que eles não jogaram Coach sim, sim, Decision, talvez. portanto, Hum, o Jalen Johnson, vamos ver se. E eu adoro Jalen Johnson, vamos ver se é jogador de 82 playoff. jogos ou se é para estes 16, porque a meio campo fica bastante fácil passar por baixo dos bloqueios diretos, o lançamento é completamente ignorado, portanto, depois a criação fica muito mais difícil, as oportunidades de transição dos playoffs tendem a diminuir ou a aparecer mais espaçadamente. E o Jalen Johnson é um dos melhores jogadores do campeonato em transição, hum, mas precisa de espaço. Ele não tem que ser. Lá está, como a banqueira, o pessoal passa por baixo dos screens e metade do problema fica resolvido. Agora, olha, atira daí se quiseres. E os Knicks fizeram. O Anunoby fez um grande jogo. Yeah. Faltam-nos só mais 2 séries, já vamos falar do Nemias. Dizer que o Okongo apareceu hoje como questionável para o jogo 2, por Ok. isso Ui, sem o Okongo isto são passados a ferro. estás-me a dizer que Mohamed Gueye não vai dar conta do Uhum. recado. Epá, Estás a olha, dizer? é o melhor suplente deles neste momento. Sim, sim. É o que temos. Sim, é o que houver, né? Ahm, já vamos falar do Nemias, antes temos de falar do jogo mais aguardado, se calhar, desta primeira ronda, da série mais aguardada, que é a série entre os Denver Nuggets e os Minnesota Timberwolves. Ouvi o Zach Lowe dizer que estas equipas jogaram 29 vezes nos últimos 3 anos, está Estava 14, 14-15. estava 14-14, exatamente. Está 14-15 Uhum. nesta altura para os Nuggets. Pá, jogo difícil para o Jokic ao início. Jogo muito complicado para ele. O Gobert, pá, eu acho que o Gobert fez o possível. Ou seja, é difícil exigir mais, pelo menos na primeira parte do que aquilo que o Gobert fez, mas o gordinho acabou por acabar, passa a expressão, com um triplo-duplo na mesma. O Jamal Murray, é difícil os Timberwolves não ganharem um jogo em que o Jamal Murray faz 0 em 8, ou o que é que foi, de 3 pontos, e mesmo assim marca 30 pontos. Está Eu soltinho acho que como óculos. os Timberwolves tiveram uma oportunidade aqui num jogo em que o Jokic faz muitos turnovers, em que o Murray não acerta um triplo, em poder ganhar o jogo, e não conseguiram. Estavam claramente por cima na primeira parte, e depois Uhum. na segunda, no terceiro período há ali uma run e não vou dizer que o jogo acabou, porque os Timberwolves ainda estiveram perto no último período, Uhum. mas os Nuggets são demasiado experientes e batidões para não conseguirem controlar o jogo, e foi o que aconteceu. E acabaram por ganhar. Sim, o Ant não parece 100%. É uma característica mais ou menos evidente. Nós chamamos muito assim o jogo, até tiraram ali o Conley dentro da vitrine do partir em caso de emergência para dar ali algumas posses de bola para não sobrecarregar o Edwards. Os Wolves, quando ganham aos Nuggets, é por causa de problemas ao nível do atleticismo, com o Jaden McDaniels ou com o volume de 3 pontos, com o Nazi e o Divicente saem do banco e começam a meter triplos. Mas tanto no atleticismo como no volume de 3 pontos precisam do Anthony Edwards a ajudar nos dois lados, e ele não ajudou muito, por isso não maus indicadores, parece-me, para quem espera uma série equilibrada e comprida aqui, porque a mão dos Nuggets pareceu-me bastante mais forte, e há uma diferença muito grande para a série há 2 anos que os Wolves ganharam, e eu pus um vídeo no Twitter, portanto, se tiverem curiosidade vão ver, que explica a diferença na abordagem defensiva ao Jokic, que é há 2 anos havia aquela tática de meter o Karl Anthony Towns no Jokic, tipo, fica só à frente dele. O Karl Anthony Towns é grande, tem uma boa base, é comprido, portanto não estamos a pedir que sejas um stopper, mas ocupa espaço e fica entre ele e o cesto. E depois havia o Gobert à baliza, a tapar as ações de toda a gente dos restantes Nuggets, portanto não havia uma penetração de Jamal Murray, estava lá o Gobert à espera, o Aaron Gordon agora, se era usado como cutter, estava lá o Gobert à espera, e agora com o Gobert no Jokic diretamente, o Jokic, quando se apercebeu disso, foi muito fácil para ele. Ele inicia posse de bola, tem o Jokic tem o Gobert à espera, perto da linha dos 3 pontos, havia imediatamente cortes nas costas, a segunda linha defensiva dos Timberwolves não tem ninguém, porque o Gobert não está. Portanto, fica muito fácil para os Nuggets resolver esse 4 contra 4, porque o Jokic tira o Gobert do pintado. E a verdade é que o Jokic, numa posse de bola ofensiva,
continua a ser base, portanto não está fora da posse de bola ofensiva, organiza o ataque, mas o Gobert fora do pintado, os Wolves morrem, porque a diferença dos Wolves com e sem Gobert na defesa é de ser tipo uma das 3 melhores defesas do campeonato, ou a pior da NBA. Por isso eu acho que o Gobert faz um jogo perto de perfeito. Acho que não se pode defender o Jokic muito melhor do que aquilo que ele fez durante 35 dos 48 minutos ou 36 dos 48 minutos, mas eu espero um ajuste do Chris Finch. Eu acho que no próximo jogo vamos ter o Randall no Jokic e outra vez o Gobert lá dentro à baliza. Acho que é um ajuste que o Chris Finch tem de fazer imediatamente, mesmo que isso signifique que o Jokic vai cozinhar o Randall, porque o Jokic vai cozinhar o Randall. Isso não é o jogo, esse não é o jogo que o Gordinho quer fazer. E eu prefiro ter o Jokic a fazer 35 pontos na cara do Randall, mas joga com 4 assistências e o Gobert está a controlar o resto das ações, do que deixar o Gobert exclusivamente preocupado com o Jokic e não prestar atenção ao resto da defesa, porque lá está, isto no final do dia é a grande diferença das defesas de hoje e de há 30 anos, da altura do Jordan e do início dos anos 2000, que era, na altura era cada um com o seu, e agora aguenta-te, cada um tem que parar um, e agora já não é assim. Se o Gobert parar o Jokic, os Nuggets rebentam com ele na mesma. Sim, não, acho que não vale a pena pelo forçar de 2 ou 3 turnovers a mais que o Gobert se calhar conseguiu no Jokic, isso claramente não é suficiente para impedir que os Nuggets ganhem o jogo. Se calhar foi uma daquelas coisas tipo, olha, no primeiro jogo vamos assim e agora nos outros provavelmente já não vamos, já vamos de outra maneira. Ficava muito espantado se não houver uma boa parte do tempo já com o Randall no Jokic no próximo jogo. Yeah. Por último, falar do nosso puto de Mias, não é? Os Celtics atropelaram os 76ers, boa tarefa, 123-91, 32 pontos de diferença, num jogo que claramente correu muito bem aos Celtics, mas não correu muito bem ao Nemias. O Nemias só jogou 15 minutos, teve problemas de faltas, acabou com 5 faltas. Sim. Teve esse apontamento negativo, mas o que jogou correu bem. O que jogou correu bem, não correu bem porque não pôde jogar mais tempo, no fundo. Sim. Ainda foi tempo de ser o terceiro Celtic com mais textos. Sim, ele em 15 minutos a seguir ao Jalen Brown e ao Tatum marcou 13 pontos em 15 minutos, de 5 em 5, 5 em 5 lançamentos de campo, 3 em 4 lances livres, 2 ressaltos, mais uma assistência, um desarme de lançamento, 13 pontos, né? Só que fez 5 faltas e andou sempre condicionado por causa disso. O Paul George andou também sempre em cima dele, e pronto, não sei se as luzes brilharam muito, se o Nemias estava ansioso. Ele já não tinha uma destas há meses. Acabou por não ser assim tão mal para os Celtics, porque entre o Vucevic e o Garza a coisa acabou por se fazer. Aliás, o Vucevic, estava aqui a ver, acaba com mais 13, o Nemias acaba com mais 12, portanto nem foi mau e nem sequer foi um jogo particularmente brilhante o lançamento do Vucevic, foram só 3 pontos. Mas pronto, não, se os 76ers com o Embiid já seria complicado, sem Embiid não me parece que tenham hipótese. Não sei o que é que vai acontecer nos próximos jogos, mas não sei se há grande resposta para estes Celtics, até porque os Celtics têm o Jason Tatum de volta. Foi um jogo, apesar do 1 em 7 de 3 pontos, o lançamento ainda não está 100% lá, mas são 25 pontos, 11 ressaltos, 7 assistências em 32 minutos, mais 20 para o Tatum. É uma grande joga dele. Sim, em relação a Nemias, nos Kings a amostra é curta, porque foram 15 jogos no primeiro ano e 5 no segundo, mas ele por 36 minutos fez no primeiro ano 5.4 faltas, no segundo ano 8.7, foi aquele segundo ano em que ele cada vez que entrava fazia imensas faltas. E desde que chegou aos Celtics por 36 minutos fez 5.4, 4.4 e agora 4, portanto tem sido claramente um aspecto a melhorar. Como disseste, é uma coisa que lhe tem acontecido menos e acontece, há mais facilidade em acontecer quando ele sai do banco e sente que está a ser avaliado e a lutar por mais minutos. Arriscas mais, tentas ir a todas as bolas, portanto fazes mais faltas. Aqui, como tinha um papel assegurado e mais estável, ele também sabe que estão a contar com ele mais minutos, portanto não se arrisca tanto à falta e geras melhor. Não sei se ele estava nervoso, não quer falar por ele,
É óbvio que é uma estreia a sério em playoffs, como figura, como gajo importante, portanto há ali um lado emocional, apesar de já ter representado Portugal a mais alto nível e já ter jogado em playoffs o ano passado, estes são diferentes, e é óbvio que vai haver o plano de jogo, como tu disseste, o Paulo Jorge dos adversários a dizer este caramelo que aqui está com o número 88 é completamente indispensável para os Celtics. Se não houver, a verdade é que todos os adversários dos Celtics vão pensar, se conseguimos tirar o Nemias de campo por faltas, a nossa tarefa fica 80% mais fácil por quem vem ao Vucevic ou Garza, e isso é tudo muito mais fácil para nós. Portanto, Nemias vais ter um alvo nas costas por muita gente por estes playoffs fora, não haja dúvidas disso, e vai ter que ser mais disciplinado nas faltas, é só isso. De resto, o jogo, quando lá esteve, correu bem. Correu-lhe bem. O resto do jogo, não há grande história. Não há grande história. Não há grande história. Foi uma surra também das antigas. E não há muito a dizer. Estes Celtics, a dúvida é se vai ser 4-0 ou se vai ser 4-1. Se os Sixers ainda Sim, conseguem enganar é isso. e Os roubar um Sixers jogo. lançaram 4 em 23 triplos, os Celtics 16 em 44, portanto os Celtics vão meter quase tantos triplos como os Sixers vão tentar, não vai acontecer. Yeah. Muito bem. Fechámos a primeira ronda. Hoje vão haver mais jogos. Hoje temos Raptors, Cavs, Hawks, Knicks, Timberwolves, Nuggets. Estamos a gravar isto na segunda e depois amanhã Sixers, Celtics, Sixers, Spurs, Blazers e Lakers, Rockets. Vamos ver. Tens algum hot take que já falámos há bocado dos Magic, que queres fazer para o que resta destas séries? Não, vamos esperar mais um. Vamos esperar mais um jogo. Vamos esperar mais um joguinho. Vamos esperar mais um jogo. Para não te chitares. É Para isso. para não te chitares muito. Muito bem. Vamos avançar. Vamos à rubrica As Odds Não Mentem, porque como sabem este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Trago os odds para o título da NBA, o Standard claramente favoritos, 1,65, Celtics 4,70, Spurs 5, Cavs e Nuggets 9, Knicks 13, Pistons 13,5, Lakers 40, Rockets 65, Hawks 80, o mesmo que os Timberwolves, Magic e 76ers 120, Raptors 200, Suns e Blazers 300. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto... Disseste que ias trazer snooker. Aí esqueci-me, desculpa, esqueci-me. Pois é. O Mundial está a acontecer, depois qualquer dia acaba e depois só para o ano. Esqueci. Nas perguntas da bancada, temos Warriors. Temos 2 perguntas sobre os Warriors. Está bem. O Mário Cardoso diz assim: boas malta, 2 perguntinhas acerca dos Warriors e da possível despedida do Steve Kerr. A primeira é confirmar se a despedida do Kerr, seja por vontade do dono e ou GM ou do treinador, que tipo de treinador poderiam os Warriors ponderar na substituição? Conseguem avançar com um nome como o perfil ideal? E depois a segunda pergunta: se realmente o Steve Kerr sair e, apesar de já terem partilhado a possibilidade de uma carreira política no futuro, que motivação poderia alguém que já ganhou tudo enquanto jogador e treinador ao lado de alguns dos melhores jogadores da história a abraçar outro projeto? By the way, podemos chamar Pussies aos Hornets que perderam contra a equipa que não ganhava aos Stockton Kings, só por não levarem no totice do Isaiah Stewart. Abraços a todos. De facto, os Warriors foram eliminados no play-in, não é? Há umas imagens no fim do jogo em que o Kerr está a falar com o Draymond Green e com o Steph e parece a coisa meio em jeito de despedida. Ele está a falar do privilégio que foi estar ali com eles, etc. E o Draymond Green falou no podcast, disse que sentiu o que foi. O Draymond Green no podcast dele, era isso que ia dizer, também sentiu isso. É uma despedida, se calhar não é em glória, não é? Mas não deixa de ser a única, se calhar, dinastia da década passada que nós tivemos, e se calhar a equipa mais dominante na NBA, se é possível dizer-se isso, dos últimos 15 anos. Estes Warriors, com o Kerr, com o Draymond Green, com o Steph Curry, com o Klay Thompson, e com o Kevin Durant também, já agora, só para sermos justos, foram uma das equipas mais entusiasmantes que nós vimos jogar na nossa vida. Pronto, e isso já ninguém nos tira. Quanto ao Steve Kerr, só uma nota: ganhou tudo enquanto jogador, ganhou tudo enquanto treinador,
ganha tudo enquanto parte de uma equipa técnica dos Estados Unidos. Ainda assim, o seu topo de carreira é a piada que faz na parada do Chicago Bulls, que eu nunca mais me esqueci, que é o cara tem um lançamento muito importante num dos jogos das finais desse ano, e ele faz uma piada que diz que o Michael Jordan chegou-se ao pé dele e diz: Steve, eu não sou um gajo muito bom nestes momentos, portanto, nestes momentos decisivos, portanto, espero que vou-te passar a bola a ti, que és um gajo mais capaz de resolver o assunto. É um treinador que se calhar pode não ser o gajo taticamente mais entusiasmante, mas claramente foi um dos melhores, se não o melhor líder de homens que tivemos nos últimos anos na NBA. Isso acho que não há grandes dúvidas. Sim, isso não, porque jogou com muitos dos melhores, aprendeu com muitos dos melhores e depois conseguiu também ser um dos melhores. Ele já fez mídia, já teve no front office dos Suns, portanto é um renascentista disto do basquetebol americano. Acho que é subvalorizado como treinador porque tivemos o Mark Jackson antes dele e para saber tirar o melhor do Curry, as ações sem bola, os movimentos constantes, os dribble handoffs com o Draymond Green, o death lineup com o Draymond Green a 5, o empoderamento que deu a um jogador que foi um jogador de segunda ronda e que era suplente do David Lee no ano anterior. Portanto, a dinastia com D maiúsculo é o Kerr, o Steph, o Draymond Green e o Klay Thompson. E não sei, durante quantos anos, agora nesta altura dos aprons e da paridade tão grande, quantos anos vamos passar sem ter uma dinastia? Vamos ver o que é que estes Thunder e os Spurs são os principais candidatos conseguem fazer, mas marcam uma era. E os Warriors de 2016, 2017, sem grande dificuldade, são a melhor equipa que eu já vi jogar basquetebol. A equipa mais forte, a equipa que jogou um basquetebol favorito foram os Spurs, no ano em que se vingaram do Heat, mas a equipa mais forte que eu vi jogar foi, sem dúvida nenhuma, a equipa que fechava jogos com o Steph Curry, o Klay Thompson, o Iguodala, o Kevin Durant e o Draymond Green. Foi uma coisa completamente absurda. Em relação ao próximo treinador, acho que devem pensar em treinador de transição, porque a vida vai continuar. A seguir ao Curry vai o Draymond Green e o Steph Curry, mais cedo ou mais tarde, mas aparentemente mais cedo do que mais tarde, e por isso tem que pensar em alguém. Eu não tenho boas ideias para treinadores da NBA, porque os conhecidos normalmente são velhos e são tipos que eu acho que têm as ideias um bocado mais atualizadas. Portanto, eu gosto é quando fazem um processo de entrevistas competente, percebem o que querem e conseguem encontrar os Will Hardys, os Jordi Fernandes, os Mark Daigneault, os Jordan Otts, até um JJ Redick, estás a ver? Idealmente, para mim, se eu fosse GM de uma equipa da NBA, idealmente o meu treinador da G-League estaria pronto para subir, porque temos aqui um plano de desenvolvimento de jogadores e um treino e um trabalho tático dentro de casa que era transversal a toda a equipa. Portanto, idealmente eu teria alguém nos Santa Cruz Warriors que estaria pronto para subir. Depois sabemos que isto não funciona bem assim, mas os nomes mais conhecidos que estão disponíveis, sei lá, eu querias o Thibodeau a treinar a tua equipa. Não, estás-me a dizer que Doc Rivers não vai treinar o genro, é isso, não é a tua aposta? Eu acho que não, o Doc Rivers disse ao Bill Simmons que em princípio foi o fim, mas eu acho Sim, que ele também tinha dito isso da última vez. não me pareceu escrito na pedra também. Não Tens a pareceu. Becky Hammond, tens o Taylor Jenkins, tens o Budenholzer, tens o Chris Quinn, o adjunto do Spolstra, todos os anos vai a 1000 entrevistas, o adjunto do Chris Finch, o Mike Norrie também lá andou, o Jeff Van Gundy, que é adjunto do Ty Lue, parece que não fecha a porta a uma eventual cadeira principal novamente. O Sam Cassell, Sam Cassell, eu por acaso estava a pensar no Sam Cassell, foi o primeiro nome assim que me veio à cabeça. Não sei, vamos ver. Diz assim o Gonçalo Cunha: boas malta, com o fim de temporada dos Warriors e com uma dinastia que no máximo volta para o ano, não acham que poderiam ter sido mais competitivos nos últimos anos? Isto é, após as lesões do KD, Curry e Clay, fizeram o tal gap year que na prática foram 2 pela extensão da ausência do Clay, que originou o desenvolvimento do pool, o draft do Wiseman na segunda pick e do Kuminga na 7ª. Ainda regressaram para uma excelente run para conquistar o título no regresso do Clay. Cocó, ranheta e facada, Poole, Wiseman e Kuminga. Sim, com os playoffs fantásticos do Poole, mas acho que a renovação do restante plantel não foi bem conseguida. O Jordan Poole, depois de uns playoffs difíceis e de um murro nas trombas do Green, foi trocado pelo Chris Paul, que seria um bom encaixe, mas não resultou. Ao dia 2, os Warriors até devem ter ficado
mais arrependidos por terem enviado o Ryan Rollins. Deu-se a queda natural do Clay e a respectiva saída por Buddy Hield, o all-in no contrato astronómico do Butler, que até acho que fez sentido pelo contexto da altura, e este ano, que até prometia, terminou cedo por motivos de saúde. Penso que foram pagando os erros feitos no draft de 2020 e 2021, em que tiveram piques altas que se tornaram um total fracasso. Fico com esta sensação principalmente porque não vejo uma grande queda de qualidade no Curry e no Green quando estão disponíveis. Não são os mesmos, mas ainda são dos melhores da liga nos seus papéis. E porque o sistema dos Warriors estava tão bem montado, para além daqueles três não era preciso compor com grandes jogadores, mas sim com malta que percebia o jogo e que sabia o que tinha de fazer. Ver o Curry a partilhar balneário com o Podziemski é uma experiência aterradora. Concordo. Desculpa o testamento e abraço aos três. Epá, também não acho isso tudo do Podziemski, coitado do rapaz. Tipo, acho que ele é um jogador da NBA decente. Isto não tinha uma pergunta sem ser do Podziemski, foi só mesmo um desabafo. Foi só um desabafo. Não, eu tinha aquela pergunta se era, como é que ele diz aqui em cima, logo ao início. Se não acho que podiam ter sido mais competitivos nos últimos anos, sim. Os Warriors. Não. Lá está. Quando tens uma dinastia, os adeptos ficam mal habituados. Eu acho que ter acontecido em 2022 foi ótimo, já. Não era suposto. Agora, podiam ter sido mais competitivos, tinham que ter acertado no Kuminga e no Wiseman e falharam nos dois, porque tiveram de mão beijada uma renovação para acontecer, ou ativos para dar por jogadores que ajudassem mais. A direção técnica, o front office apregou que estava light years ahead, anos-luz à frente da curva, e que ia conseguir jogar nas duas timelines, portanto ajudar o Steph, o Drummond e o Clay na altura, enquanto desenvolvia o talento atrás, e depois não só não os ajudou, como não havia afinal o talento para desenvolver, não era assim tão talentoso. Por isso esse foi o pecado capital. Em relação ao Podziemski, é um gajo que está com má fama lá, o pessoal, e o Podziemski é um tipo que muitas vezes manda mais vibes, porque não é um jogador à Warriors, gosta de ter a bola na mão, às vezes está a ignorar ali coisas que se devem passar no playbook e quer o número dele. Famosamente queria muito fazer 30 pontos e conseguiu agora no último jogo da época, ou no play-in, ou no penúltimo jogo da época, lá quando é que ele conseguiu. Mas no meio de tanto problema de saúde, no meio de tanta coisa, pode sempre estar lá aos 82 jogos e ele este verão está elegível para negociar uma extensão. Vamos ver depois do desastre que foi o do domingo ano passado, como é que os Warriors vão abordar esta do Podziemski, e o nosso patrono que se cuide, porque o Kerr está de saída, o Curry vai a seguir, o Draymond Green vai a seguir, e depois esta equipa é do Podziemski. É assim, toca a todos. Sim. Acho que ele não está preparado para o pick and roll Podziemski, Trace Jackson Davis, ou como é que o gajo chama, não é? Sabes porque é que não está? Já não está lá o gajo. Já não está lá o gajo. Já não está lá. Achei que estava lá ainda, meu. Ia Já bem. não está lá. Como é que se chama o posto suplente dos Warriors? Tem que ser com o Quinton Post. É isso. É fácil, é um posto que se chama Post, esse não te esqueces. Charles Barkley, Sim. do Montijo. Antes de irmos embora, só duas notas. Já saíram os finalistas para os prémios individuais, sem surpresas. Não houve grandes surpresas. Sim, tudo no geral bateu muito no que nós andámos a falar. Pronto, revolta com o critério do MIP, sal ganhado no sexto homem, mas de resto tudo normal. Sim, tudo normal. E Jordi Fernandes renovou o contrato dos Brooklyn Nets, um dos bons treinadores desta liga, ou pelo menos as vibes são as contrárias ao do Podziemski. São vibes de quem sabe o que é que anda a fazer. Sim. Eu gosto de ver isto. São equipas que, se por um lado não perder de propósito, pelo menos têm o discernimento de perceber quando é que tem um treinador bom, e só espero que o Jordi Fernandes não se torne no Willardy da conferência esta, que é tipo chega a casa e a mulher pergunta como é que foi o dia dele, ele tem que dizer, pá, foi uma grande merda. Os gajos estão a dizer que é melhor perder do que ganhar e não posso chegar com não sei quantos jogadores, portanto vamos ver se os Nets têm sorte no draft, que não tiveram o ano passado e escolheram 5 tipos na primeira ronda, mas eu gosto de Jordi Fernandes e é bom ver esse commitment. Normalmente falamos muito dos Pelicans, dos Kings, quando tomam decisões absurdas. Este dono dos Blazers e o que ele está a fazer agora, por isso acho que é de salientar quando achamos que uma organização está a fazer uma coisa acertada, e claramente estão a perceber que tem ali um grande treinador, apesar do registro dele ser tipo 40 e tal, 110, uma coisa assim. Sim. Coitado. Sim. Quer dizer, estás a falar de um front office está a tomar decisões acertadas, mas draftaram 5 tem um plantão com 5 rookies também, ou seja, não dá. Sim. Lá está, é a dualidade da vida, não é? Sim, mais Um pouco de droga, um pouco de salada. Sim, na prospeção de talento logo vemos, mas organizacionalmente a coisa
Parece acertada. Parece acertar. Lucas, muito obrigado por este bocadinho a falarmos de basquetebol. Quem está aí desse lado já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente sem til, porque não há til não há til nos URLs, e já agora subscrever o nosso canal do YouTube e ativar o sininho, ou lá o que é. Batemos os Obrigado. 500 com os lives, não foi? Batemos, já somos mais de 500. Já somos mais de 500. Boa. Lucas, obrigado por este bocadinho, está bem? Nada, obrigado por seres quem és, e aquilo que tu és um brevemente ex-bicampeão nacional. Também não é preciso esfregar na cara, puto. Aquele abraço, até à próxima.